E agora mamãe de volta. Esses dias a gente fez uma homenagem aos pais. Fizemos E agora mamãe papai. Se você perdeu, acesse o blog do Vida e Saúde para você acompanhar. Porque hoje nós vamos fazer um E agora vovós. Nós vamos falar sobre a importância dos avós, a relação dos avós com as crianças e o papel dos avós nesse contexto familiar que a gente tem hoje em dia, né? Pois é, os avós são muito queridos, as crianças têm um amor imenso pelos avós, nós temos um amor imenso pelos nossos pais e na sociedade que a gente vive hoje o papel dos avós mudou bastante, né? Antigamente os avós tinham aquela participação de quase que amigos, cuidavam, era só brincadeira, comíamos tudo que a gente podia comer, fazia tudo que a gente podia fazer com os nossos avós. Agora hoje em dia papai e mamãe normalmente trabalhando, precisando um pouco mais de ajuda, os avós assumem outros papéis. Tem família que os avós sim, são só esse apoio, conseguem vivenciar só esse apoio, esse cuidado, esses momentos agradáveis, mas tem outros casos, e não são poucos hoje em dia, em que os pais moram com os avós, em que a criança convive diariamente com os avós, ou são os avós que tomam conta mesmo no dia a dia enquanto papai e a mamãe estão trabalhando, e aí os avós assumem um pouco mais aquela função também de educar. E como é que a gente lida com esses conflitos que aparecem, né? Faz o que a mãe e o pai fazem em casa ou na casa dos avós a gente pode fazer diferente? O avô e a avó, eles podem impor aquilo que eles acham para a criança ou devem seguir exatamente as indicações do pai e da mãe? Isso tudo depende muito da conversa que a gente tem dia a dia. O que é fundamental respeitar é que para a criança é importante que ela tenha uma referência. Não importa se na casa da avó e do avô ela pode fazer diferente de casa. O importante é que o pai e a mãe, a avó e o avô concordem com isso e não coloquem para a criança que o certo é esse e o certo é esse. Se acontece uma diferença nas casas, olha, na casa da mamãe e do papai é assim, na casa da vovó e do vovô é assim. Com a mamãe e o papai funciona de um jeito, com a vovó e o vovô funciona de outro. Mas o ideal é que haja uma conversa para que os valores, para que as regras sejam passadas iguais para a criança. O que se pode comer, o que não pode comer, hora de tomar banho, hora de dormir. Pai e mãe sempre respeitar e agradecer o auxílio da vovó e do vovô. Vovó e vovô sempre respeitar que eles foram pais, mas que hoje eles são avós. E que quem tem que determinar, quem deve educar é a mamãe e o papai. Os avós podem contribuir, podem dar depoimentos, podem falar das suas experiências, mas permitir que o pai e a mãe acertem, que o pai e a mãe errem, que o pai e a mãe façam de acordo com aquilo que eles acham que é o correto para o filho deles, tá certo? Então se você é um avô ou uma avó mais participativos, não tem problema. Ensine o seu netinho como avô, como referência masculina, mas avô, não tentando substituir o papel do pai ou a vovó tentando substituir o papel da mãe, nem ficar criticando a mamãe. E ao mesmo tempo, mamãe e papai evitem ficar tentando impor para a vovó e o vovô como eles devem agir com o seu pequeno. Pensem sempre que não é uma briga de egos, ou não é quem está certo ou quem está errado, ou não é quem sabe mais ou quem sabe menos. O importante é o bem-estar da criança. A gente vai visar que o bem-estar, quem deve ali estar sendo priorizado é o pequeno, certo? Tem muita criança que passa bastante tempo com os avós, os pais trabalham, às vezes a criança passa a semana toda na casa dos avós ou o dia todo vai para casa só para dormir e aí a criança pode confundir um pouquinho os papéis. É fundamental passar para a criança que eu sou a vovó, eu sou o vovô, essa é sua mamãe, esse é o seu papai. É importante que a criança tenha essa identificação, não importa o tempo que ela passe com um ou com outro, é importante que a vovó mostre que eu sou a vovó, qual é o meu papel, porque para a criança essa condição familiar, ter essas pessoas e essa identificação bem correta, quem é a mamãe, quem é o tio, quem é a avó, quem é o avô, é fundamental para o desenvolvimento dela, para a percepção dela mesma, para o autoconhecimento. Então não importa o tempo que a criança passa, às vezes a criança começa a chamar a vovó de mamãe ou uma tia de mamãe, a gente fala, olha, sua mamãe é tal, eu sou sua vovó, que legal, a vovó faz assim, eu sou a mamãe da sua mamãe, faz até uma brincadeira com a criança, porque tem criança que até fala, você tem mãe? A criança acha estranho que o adulto tenha mãe, afinal de contas parece que só os pequenininhos podem ter mãe. Mas vale a pena você nomear, identificar e sempre ser tratada como aquela pessoa que você é. Vovó, titia, vovô, papai, titio, que isso é o principal para os pequenos. Então, se você, vovó e vovô de hoje, aproveite sim para brincar bastante com seus netinhos, para ensinar coisas da sua infância, ensinar coisas que você ensinou para os seus filhos e que você acha que é muito legal, passe momentos bacanas com as crianças e eduque também, pode pôr limite também.
Papai e mamãe, os momentos que vocês deixarem com os avós, tem segurança maior do que deixar os seus filhos com os avós, com a sua mãe, com o seu pai, que são pessoas de tanta confiança. Então, quem tem esse privilégio, aproveite essa situação, não fique tão preocupada se a vovó vai estragar, se o vovô vai estragar, se vai ensinar do jeito que você quer, do jeito que você não quer. Permita que seu filhote conviva com os avós e tenha a relação que eles têm que ter, seja de cuidado, seja de passatempo, seja de educação sim, de um reforço na educação que você está em casa, mas respeitando cada um o seu espaço e priorizando sempre as crianças, tá certo? Um beijo grande para todos os avós e voltamos no nosso próximo E Agora Mamãe.